E assim estamos de volta com mais um vídeo, Salmo 78. Este é um pouco longo, certo? É um masquio de Asaf, masquio, canção de entendimento. Mais ou menos isso é o significado desta palavra, masquio, masquil, ok? E começa assim: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Era a regra que os judeus deveriam contar aos seus filhos, desde a mais tenra idade, os feitos, os prodígios, as maravilhas que Deus tinha realizado no meio deles. Era um mandamento, era uma obrigação dos pais. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Está vendo? Para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. De geração em geração, essa tradição oral de contar aos filhos as maravilhas realizadas por Deus aos antepassados, aos avoengos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. E aí contava a respeito daqueles que não foram fiéis e que sofreram as consequências da infidelidade. Os filhos de Efraim, armado e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Esses são os versos 9, 10 e 11 do Salmo 78. E veja que desgraça. Os filhos de Efraim armados, eles estavam armados, fortemente armados, até os dentes, como se diz popularmente. E trazendo o arco, retrocederam no dia da batalha. Pura covardia e falta de confiança no Deus de Israel. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Recusaram, ou seja, decidiram de livre e espontânea vontade a não seguir a lei de Deus. E além do mais, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. As maravilhas que Deus havia feito anteriormente com tantos livramentos. E simplesmente eles abandonaram a batalha, fugiram, debandaram por medo, falta de confiança em Deus, infidelidade
aos seus mandamentos, às suas promessas, fugiram no dia da batalha. Não fuja no dia da batalha. Não mostre moleza, covardia. Arroste o perigo de frente, a dificuldade de frente, de cabeça erguida. E você será vitorioso. E aí o salmista passa a descrever as maravilhas, as obras que Deus havia feito. E os filhos de Efraim simplesmente não prestaram atenção, esqueceram completamente. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar vermelho e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou como a nuvem e toda a noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Mesa no deserto Deus tem preparada para você, para os seus fiéis, mas eles duvidaram. Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porque é a mesma coisa, o mesmo povo, a mesma pessoa. Apenas para quebrar a monotonia aqui do texto, Jacó e Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem e muito bem, pois lhes satisfez o desejo. Não sofreram o seu apetite, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus e lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Altíssimo Deus o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhes mentiam. Apenas lisonjas.
bajulações, enganos, dissimulações, porque o seu coração não era reto. Não era reto para com Deus, nem foram fiéis ao seu concerto, ao pacto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Quantas vezes Deus tem desviado de nós a sua cólera? Muitas vezes, nós que não enxergamos. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta, apenas um vapor. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão do deserto. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Veja quantas tragédias na vida do povo hebreu, quanta desobediência, quanta ingratidão. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram, referindo-se ao povo do Egito, os egípcios. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira. Furou indignação e angústia, abriu caminho à sua ira. Não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícia da sua força na tenda de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo estas suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente, enganosamente, como os seus pais. Viraram-se como arco traiçoeiro, arma traiçoeira, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas, as suas virgens, não tiveram festa nupcial de casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares
elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração. Davi, homem íntegro, presta atenção, e os guiou com a perícia das suas mãos. Perícia, excelência. Excelência em fazer o seu trabalho. Excelência em fazer cumprir as suas obrigações. Deus procura homens que trabalhem, que operem, que ajam com excelência, fazendo o bem. Porque tem muita gente que faz o mal com excelência. E este foi o Salmo 7 e 8. Frisando mais um pouco, versículo 9, 10 e 11, os filhos de Efraim, estando armados e trazendo arcas, retrocederam no dia da peleja. Armados até os dentes, mesmo assim retrocederam, não confiaram em Deus, aquele que ia na frente das batalhas, não guardaram o conserto de Deus e se recusaram a andar na sua lei, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Assim era o povo judeu, especificamente aqui a tribo de Efraim, fugindo da batalha, debandando e deixando seus irmãos em situação de perigo, em situação constrangedora. Pois os irmãos têm que se ajudar uns aos outros. E Efraim fugiu. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Esse foi o Salmo 7 e 8. Bye, bye, tchau.